Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje daremos continuidade à leitura do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Um dos primeiros livros lá no início, no nascedouro do Espiritismo no planeta Terra. É um livro pequeno, sensacional, cheio de conceitos importantes para a gente revisitar. Revisitar eu, que sou um espírita há alguns anos, e conhecer, lógico, quem quer conhecer mais dessa doutrina, na origem, no seu início, os conceitos importantes, a construção dessa doutrina diretamente do próprio Allan Kardec. Tá bom? Esse aqui é um vídeo de um texto que está no capítulo 1, no segundo diálogo com o cético, e tem por título Médiuns Interesseiros. O nosso visitante aqui, o cético, gostaria de saber mais da possibilidade de haverem médiuns profissionais que fossem um atalho. Em vez de eu querer conhecer mais e profundamente sobre o Espiritismo e ter que me aprofundar, me interessar nesses estudos, nessas leituras, conhecer esses fenômenos, o visitante queria ir direto no médium que lhe desse todas as provas, ainda que ele pagasse por isso. Vamos ver como que Kardec vai desenvolver esse texto? Antes de empreender um estudo de longo fôlego, quem está falando agora é o cético, tá bom? Há muita gente que deseja ter certeza que não vai perder o tempo. Certeza que lhe poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Essa é a pergunta, esse é o questionamento que ele faz para Kardec. Olha, em vez de eu me aprofundar nisso, eu poderia direto ir na conclusão, ainda que eu pagasse por isso. Kardec responde. E é fantástico, esse texto é muito simples, de fácil entendimento. Eu vou comentar ele muito pouco, porque se eu comentar demais, na verdade eu acho que eu vou atrapalhar o entendimento. Então eu vou ler muito esse texto, porque ele é de fácil entendimento, tem uma lógica incrível, como Allan Kardec sempre teve. Aquele que não quer, agora é Kardec falando, hein? Aquele que não quer se dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade, mais pela curiosidade que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos assim como eu não gostam de curiosos. Além disso, a cobiça é-lhes sobretudo antipática, e eles recusam-se a prestar-lhe qualquer serviço. Crer que espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho se ponham às ordens do primeiro que os chame a tanto por hora é fazer ideia bem falsa das noções das nossas relações com o mundo espiritual. Não, senhor. As comunicações do além-túmulo são assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Sabemos que os fenômenos espíritas não produzem como o movimento da roda de um mecanismo. Porquanto depende da vontade dos espíritos, mesmo admitindo-se que o indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Já vou fazer uma pausa aqui, está no meio da resposta. Não existe a possibilidade de espíritos superiores atenderem ao capricho de alguém, quem quer que seja, tanto a pessoa que está procurando médium, muito menos o médium que quer receber pelo trabalho. Não tem a menor condição. Eu vou falar uma frase aqui que provavelmente eu vou repetir algumas vezes ao longo desse vídeo, desse texto. Dai de graça o que de graça recebeste, disse Jesus Cristo. A doutrina nesse sentido, a mediunidade nesse sentido é algo muito sagrado. Não é para ser usado de maneira frívola ou muito menos com interesse econômico. Diz ele aqui logo de cara, e ele vai repetir isso algumas vezes ao longo do texto, os espíritos não estão disponíveis para a hora que se bem entende. A comunicação é fundamental para a comunicação, o desejo, a vontade do espírito de se comunicar. Então não vai bastar o médium atender o seu cliente com hora marcada, achando que o espírito estará aqui para lhe prestar o serviço. Não vai acontecer.
Então, esse caminho proposto não é possível. Mas vai desenvolver mais. E começa agora com uma lógica sensacional de Kardec. Quer ver? Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão, se poderia suspeitar que o médium retribuído simulasse quando o espírito não o auxiliasse, pois que ele desejaria, de qualquer forma, ganhar dinheiro. Vou parar aqui de novo, é um trechinho curtinho. Ora, se normalmente as pessoas que não acreditam muito no espiritismo chegam até aqui por curiosidade, já desconfiam do médium, 10 vezes mais tem que desconfiar do médium que está recebendo, né? Ainda recebe uma paga pelo trabalho. Poxa, daquele médium que dispõe do seu tempo gratuitamente, tempo de família, tempo de lazer, tempo de descanso, que vai para um centro espírita, que tem uma estrutura, que paga suas contas todas, essa pessoa vai lá gratuitamente. Já vê o médium e aquele trabalho todo com uma certa desconfiança? Pô, não vai desconfiar de um cara que bota uma plaquinha na porta lá e garante o amor de volta em 7 dias, ou seja lá o que, a leitura do futuro, ou uma intuição, uma solução espiritual para os problemas e aflições que ela está vivendo mediante pagamento? O que vai acontecer? Se o médium não tiver o contato de um bom espírito, e não vai ter, porque mediante pagamento nenhum espírito vai se sujeitar a isso, ele vai simular. Ele vai inventar essas coisas todas. Ele vai inventar que está recebendo uma mensagem, que está recebendo uma comunicação, que veio a resposta que aquela pessoa estava precisando. Tudo lorota. Vamos continuar? Kardec ainda falando, hein? Além do que, o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é mais duvidoso. Em todos os casos, só se prestariam a isso, a espíritos, olha, agora eu vou fazer, só se prestariam a esse tipo de trabalho remunerado. Que tipo de espíritos? Espíritos de classe inferior, palavra de Kardec agora, pouco escrupulosos a respeito de meios e que não merecem confiança alguma. Então, ainda que não seja uma simulação do médium, agora é André falando, né? Ainda que não seja uma simulação do médium, seja um espírito que de fato se manifeste passando a mensagem, é esse tipo de espírito aqui, de classe inferior, pouquíssimo escrupuloso e que não merece confiança nenhuma. Seguindo com Kardec. E estes mesmos muitas vezes encontram um divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos do seu evocador. Olha que importante que vai dizer agora. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela sirva de profissão à vista de sua dependência da vontade estranha do médium e de lhe poder ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele a suprir pela astúcia. Olha só, vou repetir o último pedacinho aqui. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se a quem se sirva dela de profissão. Por quê? Porque ela depende da vontade estranha do médium. Não é a vontade do médium, é a vontade do espírito. E, mais um detalhe importante, a mediunidade pode abandonar o médium a qualquer momento. Aliás, a gente viu isso no último texto, no último vídeo também. A mediunidade pode abandonar ela a qualquer momento. Ele, o médium, ou ela, a médium, a qualquer momento. Salvo se ele se a suprir pela astúcia, ou seja, se for malandro e substituir essa mediunidade por um golpe mesmo, né? Vou repetir de novo: dai de graça o que de graça recebeste. E mais, quando eu falo dar de graça o que de graça receber, às vezes a remuneração não é monetária. Às vezes o médium quer passar aquela mensagem, quer se expor pela vaidade, pelo orgulho, e são características também fundamentais e necessárias para quê?
para que essa mediunidade fique muito capenga ou seja desligada, vamos dizer assim, daquele médium. Por quê? Porque fez mau uso. Aliás, é muito comum os médiums que usaram da sua mediunidade para programas de televisão, para ir lá fazer previsão do que vai ser no ano, do que foi. É confirmar a previsão depois que a previsão acontece. Toda vez que morre um artista famoso, acontece um acidente grande, aparece um pseudo médium na televisão falando que previu aquilo dias atrás e blá blá blá, blá. Aí dão espaço para ele. Ele ganhou para fazer aquilo? Não, mas ele está se promovendo. A televisão pode não ter pago nenhum centavo para ele ir lá fazer aquilo, mas o que ele está fazendo? Ele está se promovendo, ficando famoso, aí ele vai ter mais gente para procurar ele, etc e tal. Tá cheio por aí, tá cheio. Infelizmente o Brasil, não é só o Brasil não, fora também tem. Mas o Brasil, por ser um país que dá muito ouvido para esse tipo de coisa, graças a Deus, eu digo assim, damos ouvido para a espiritualidade. O Brasil tem isso, olha, é do nossa natureza. O brasileiro aceitou muito bem o espiritualismo em geral. Infelizmente nós damos ouvido para esse tipo de pessoa que quer se promover, ganhar de alguma forma, direto ou indiretamente, com a mediunidade. Mas vamos continuar aqui com Kardec. Porém, admitindo, mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzem à vontade, seria puro acaso se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquilo que desejávamos ver para nos convencermos. Dai 100 mil francos a um médium e não conseguireis que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando se está bem compenetrado desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tem a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos a sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Pois, se é uma verdade que a fé não se impõe, não é menos que não se pode comprá-la. Olha que incrível esse final. Agora ele terminou de dar a primeira resposta. Pois se é verdade que a fé não se impõe a ninguém, e é a mais pura verdade, a minha fé é minha fé, eu não consigo fazer ninguém ter fé demais ou fé de menos, né? Muito menos não se compra. Eu achei sensacional. E qual é o grande imóvel, o que é que movimenta os espíritos para que eles façam seus trabalhos mediúnicos? Vou voltar um pouquinho. A afeição e a simpatia são os poderosos móveis de atração para os espíritos. Eles vêm, eles se comunicam com aquilo que eles se afinizam, se afeiçoam, e principalmente os superiores vão buscar o quê? Um trabalho que tenha propósitos superiores. Quais são esses? Simples, propósito no bem. O médium, o bom espírito virá para um bom trabalho. Um bom trabalho é aquele que se dedica ao bem, ao próximo. Só isso. E isso é de graça. Isso é caridade. Caridade não se cobra, não tem preço. Aliás, todos nós que trabalhamos um pouquinho, não precisa trabalhar muito não, um pouquinho só no Espiritismo, já descobriu que a gente muito mais ganha do que a gente consegue dar. Ganha em amparo, ganha em ajuda, ganha em boas vibrações, energias e fluidos. É a coisa mais normal do mundo um médium sair de um trabalho mediúnico super bem. Se desligou de tudo aquilo que vinha lhe perturbando durante a semana, no trabalho, na família, não sei o que, ele vai lá, se entrega de coração, faz seu trabalho e sai de lá renovado. Essa é a paga do médium. No fim das contas a gente ganha de qualquer jeito, mas fez de boa fé, fez de bom coração, e aí o bom trabalho acontece. Continuando com o nosso amigo visitante.
Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Faz todo sentido. Entretanto, tem um entretanto, né? Não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver? A pergunta é até bacana. Ele está falando o seguinte, olha, do ponto de vista moral, Sr. Kardec, o senhor está certíssimo com essa resposta que acabou de me dar. Mas, se o médium abriu mão do seu trabalho, horas de trabalho, para se dedicar à causa, não é justo que ele seja remunerado por isso, afinal ele perdeu, ele deixou de ganhar de um lado e ele precisa pagar suas contas, né? Ele precisa sobreviver. É uma pergunta interessante. Essa eu acho até bacana. Allan Kardec responde. Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio interesse? Essa é uma pergunta. Ele questiona, ele devolve a pergunta do nosso visitante com outra. Né? Mas ele está fazendo mesmo pelo interesse da causa? Se ele abandonou o trabalho, aí ele abre lá um lugar onde ele atende mediunicamente, mediante paga. Parece que é pela causa, mas como ele está recebendo pagamento, Kardec pergunta, é pela causa ou é pelo pagamento? É justo. Se ele deixou seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia e por esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadiga. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa que se espera tirar lucro. Não tem sacrifício. Olha que raciocínio legal. Não há sacrifício algum em empregar o tempo em uma coisa que se espera lucro. Cadê o sacrifício? O lucro vai vir. Na verdade, ele está fazendo com interesse no lucro. Se o lucro veio, não teve sacrifício nenhum. Na verdade, o objetivo dele foi atingido. Eu abri mão de um trabalho que eu ganho 10, vou ganhar 50 com o trabalho mediúnico e ganhou 50. Teve sacrifício aí? Não, nenhum. Ele trocou um trabalho que menos lhe aprazia, ou que não lhe pagava bem, ou que lhe cansava mais, e trocou pelo trabalho mediúnico pago. É disso que nós estamos falando aqui. Continuando com Kardec. É absolutamente o mesmo que se dissesse ser no interesse da humanidade que o padeiro fabrica o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Fantástico, né? Kardec é sensacional. O padeiro faz pão pelo bem da humanidade. Pode até ser que nós todos nos alimentemos do pão do padeiro, mas o padeiro faz isso porque é o meio de vida dele. Pode fazer com amor? Pode fazer com carinho, com dedicação, colocar ali todo o seu empenho e tal, lógico, pode. Mas ele faz porque é o ganho, o meio de vida dele. O médium aqui não pode, o médium que trocaria um emprego que menos lhe dá prazer ou menos ou mais cansativo ou que lhe pague menos pelo mediúnico, na verdade, pode encontrar outra forma de ganhar a vida. É isso que propõe Kardec. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso nesse trabalho mais útil. Eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. É isso mesmo. O médium, ele abre mão, ele tem que trabalhar como qualquer ser humano, como Paulo. Paulo de Tarso trabalhou muito durante toda a sua vida de pregação. Qualquer cidade que ele parava, ele arrumava um meio financeiro de se suprir, de se garantir. Ele trabalhou muito, muito mesmo. Ele procurava formas de conseguir ganhar sua vida e não deixava de fazer as suas pregações e a divulgação do cristianismo por isso. O médium aqui usa do seu tempo livre, então ele trabalha, ele tem o seu ganho profissionalmente, e o tempo do descanso, o tempo do repouso e de algum divertimento, né, do lazer, vamos dizer assim, um tempo com a família, ele pega um pedacinho desse tempo
e dedica a alguma coisa útil, que é o trabalho mediúnico. E por isso é apreciado e respeitado. Por quem? Pelo próprio meio, bem como pelos espíritos que vêm até esse tipo de médium fazer e desenvolver o trabalho. Continuando com Kardec. A multiplicidade dos médiums nas famílias torna aos demais inúteis os médiuns de profissão, ainda que esses ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o que me felicito de muito haver concorrido, os médiuns mercenários pululariam e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos, propagandas, né? Ora, para que um fosse leal, apresentar-se-iam 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, fariam o maior dano ao espiritismo. Que bom, né, que não tem? Tem, mas tem pouco, e hoje ninguém dá bola para eles. É, pois, um princípio, continuando com Kardec, todos quantos veem no espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce que se apresente. Agora vem uma frase legal. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da faculdade. Olha, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. É isso que ele falou agora. Qualquer médium sério refuta qualquer simulação, insinuação, qualquer coisa que dê vazão a essa impressão de que eles têm lucro ou ganham com isso. Vou citar um exemplo muito comum. Se você assistir aí, se não assistiu, assista. O filme que tem a biografia de Francisco Cândido Xavier, era muito comum ele ganhar presentes. Uma forma do assistido, da pessoa que se beneficiou com uma carta de consolo, qualquer forma, agradecer. Então davam para ele presentes diversos. Galinhas, relógio, era muito comum ele ganhar roupas, etc. e tal. O que ele fazia? Ele ganhava aqui, dava ali. Simples assim, né? A cena que eu me refiro, uma moça dá um relógio para ele porque recebe uma carta que preenche o coração dela, uma das cartas consoladoras, acho que era de um filho desencarnado, e dá o relógio para Chico Xavier. Ele reluta para receber, mas pega. Momentos depois, no mesmo filme, uma outra moça, uma senhora muito humilde, não tinha como tomar o remédio direitinho, porque não tinha um relógio, não sabia o horário. O Chico tira do bolso o relógio que tinha acabado de ganhar e dá para a moça. É assim. Então, ainda que o correto é você evitar, de qualquer forma, parecer que você está ganhando alguma coisa. Mas se ganhou, tira daqui, coloca ali. É simples assim. Pega isso e transforma em mais um ato de amor, mais um ato de caridade. Você só está transferindo o amor que você recebeu aqui para outra pessoa que precisa mais que você. Assim que tem que ser. Vamos lá? Continuando com Kardec. Convinde, Senhor. Vamos conver aqui de uma coisa. Apesar de seres incrédulo, que um médium nessas condições faria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentiríeis se lhe tivesses pago para vê-lo trabalhar. Ou, quando mesmo fosseis admitidos, por favor, se soubesses que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro, concordai que, vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado pela fé somente e não pelo desejo de ganho, involuntariamente o respeito por ele se vos impunha. Seja embora ele o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum
para suspeitar da sua lealdade. Ó, que raciocínio maravilhoso de Kardec. Kardec está falando para ele, ó, vamos combinar um negócio? Se você está conversando com um médium que está fazendo aquilo por puro amor, apenas estimulado pela sua fé, e tem um resultado que você está esperando, você respeitaria muito mais ele do que se tivesse o mesmo resultado por um médium pago. Porque do médium pago, vamos combinar, você está esperando, afinal você pagou, você está esperando alguma coisa em retorno. Agora, quando aquilo vem de alguém que se dedica pelo puro amor à causa, pela fé, pelo amor e pela dedicação ao trabalho e ao próximo, tem muito mais valor. Esse raciocínio é simples, mas Kardec precisa chamar atenção para isso, porque até hoje tem lugares que de uma maneira direta ou indireta cobram por alguns trabalhos espirituais, cirurgias, tratamentos, etc. e tal. Disfarçam ali como uma contribuição para casa, etc. e tal. Você daria muito mais valor se viesse de alguém que só fez por amor, ponto final. Às vezes, olha, e tá cheio por aí, que bom, né? Tem muito mais desses do que dos outros. E que os outros fazem muito barulho, né? Mesmo porque, como eles querem pagamento, eles fazem muita propaganda. Não é verdade? Se você tá me vendo e já viu um caso desse, você vai lembrar, vai aparecer na tua mente agora. Pois bem, caro senhor, continuando Kardec, encontrareis 1000 como este, contra 1000 do bom, do bacana, que faz com amor e com fé, contra que não esteja nas mesmas condições. E esta é uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e a propagação da doutrina. Ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interessados, não contaria a 1/4 dos adeptos que possui hoje. É perfeitamente compreensível que os médiuns de profissão sejam excessivamente raros, pelo menos em França. Eles são conhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde, para eles, o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência de médiuns desinteressados que se encontram por toda a parte. Que bacana! É simples assim. Para que você vai pagar para um médium, que é um caso único, raro, numa determinada província, num bairro, numa cidade, quando você vai encontrar 2, 3, 4, 5, 10 centros espíritas sérios, onde você não vai pagar absolutamente nada, de pessoas que fazem aquele trabalho por uma causa, pelo amor, pela divulgação, e você vai alcançar os mesmos resultados. Na verdade, digo eu, afirmo eu categoricamente, você vai alcançar resultados ainda melhores. Porque aquele ali, como a gente já viu, vai ser atendido por péssimos espíritos, assim, interesseiros, ou, se não tiver manifestação mediúnica nenhuma, ele vai simular uma, porque recebeu por isso. Então ele até comenta, em lugares assim, esse interesseiro é que o desacreditado, porque os outros todos são sérios, e é a eles que você vão dar crédito, que as pessoas vão atestar a veracidade. Para suprir, continuando com Kardec, para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara do ovo, da borra de café e etc., a fim de contentar a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritos, atrair os que ainda creem nessas tolices. Aí, ponto de Kardec, eu vou escrever o que eu anotei aqui. Charlatão. É isso. Nem espírito já tem na parada. Cobra, e aí vem com essas coisas mirabolantes aqui. A clara do ovo eu nem conhecia, viu, gente? Cartas, tarôs e etc e tal. Eu não vou entrar aqui no mérito. Eu sei que, inclusive, no meio espiritualista tem muita gente que se dedica a esse tipo de trabalho. Não vou criticar porque não conheço. Mas não é mediunidade. Isso eu posso afirmar categoricamente. Se é uma pessoa charlatão ou não, se tem estudo nisso ou não, eu não conheço, não vou falar mal. Não é mediunidade, tá bom? Cartas,
Leitura de clara de ovo eu nem conhecia, que deve ser alguma coisa que tinha na França na época. Leitura da borra de café eu sei que tem até hoje. E outras maneiras aí, tá bom? Isso não é mediunidade. Pode ser algum tipo de exercício que até tenha algum fundo real. Eu não conheço, não vou falar mal. Não é mediunidade, tá legal? Se eles, continuando com Kardec, unicamente a se prejudicassem, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade. E disso se aproveitam os mal-intencionados, para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já veio dispôs o senhor que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina... Opa, me perdi. Abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. Estamos caminhando para o final, hein? Mais uma aqui do nosso visitante. Tudo isso, Sr. Allan Kardec, é muito lógico, eu concordo, mas os médios desinteressados não se acham ao dispor de qualquer, e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los, escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencido de que não vamos lhe roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais fácil se existissem médiums públicos. O que o nosso amigo está falando assim? O médium desinteressado, esse que o senhor está falando que é bom, que se dedica algumas horas por semana ao seu trabalho, etc., ele não está disponível o tempo todo. Ao ponto, né, por outro lado, o médium que recebe estaria à nossa disposição o tempo todo. Esse é o argumento do visitante. Kardec responde: se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias precisas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os de muito mais gravidade que eu vos citei. Buscá-los-iam antes como divertimento para ouvir a buena dicha do que como meio de instrução. Aquele que seriamente deseja convencer-se encontra os meios, mais tarde ou mais cedo, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que ficará convencido. Muito legal, vou parar aqui um pouquinho. Esse tipo de médium pago, Allan Kardec foi bem claro aqui, ele vai te servir para te entreter, ponto. Você está curioso? Quer ir lá saber como é que é um tarô, uma leitura de búzios, ou essas leituras de carta, borra do café? Você quer se entreter com isso? Você está curioso? Vai lá, conhece, paga e pronto. Agora, para quem precisa, que é a intenção desse texto, se convencer de que o espiritismo é real, que o fenômeno mediúnico é verdadeiro, não é lá. É isso que Kardec está falando aqui. Não é lá nesses lugares. Para se distrair, para matar a curiosidade, se de alguma forma vai te ajudar e você entende isso, vai. Mas se convencer que a mediunidade é verdadeira, que a comunicação de fato aconteceu com o espírito, não é num lugar desse. Isso não vai dar credibilidade para ninguém. Continuando com Kardec, prova a experiência que por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção e talvez sem vontade alguma de prosseguir no estudo em que nada se viu de sério. Ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa de que ninguém a princípio suspeitava. 2 pontos. A necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Ponho de lado todo pensamento de fraude e embuste e suponho que exista a mais completa lealdade.
Só realçando tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Ele falou até agora, eu só comentei. Quem fala é Kardec. Esse tipo de comunicação, ao contrário, é o que ele fala aqui nesse último trecho, esse tipo de comunicação, você vai numa dessas consultas, na bola de cristal, lá o que você quiser, você vai sair de lá com tanta superficialidade do que você viu, que na verdade isso não vai te estimular a conhecer mais sobre o mediunidade. Ao contrário, você vai sair de lá falando que, acreditando que aquilo é um fenômeno mediúnico, você vai sair de uma consulta dessa falando assim, mediunidade, espiritismo não tem nada a ver. Acabei de sair, fui num lugar, gastei lá uma grana e não me serviu para nada. E aí você nunca mais vai se interessar por uma doutrina real, verdadeira, que de fato pode te auxiliar. Importante que o Kardec vai falar agora, hein? Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente universal, isto é, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público como um médium e como um médico e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Quer dizer, ele não vai se aprofundar no assunto, porque não é assunto, não é um curso, né? Ele avisou lá no começo do texto, olha, eu vou te dar uma geral aqui. Você quer conhecer mais, você tem que estudar muito mais. O que ele está falando aqui? Isso a gente falou muito no último texto, no último vídeo. A faculdade mediúnica não é algo permanente que está à disposição do médium 24 horas por dia. A faculdade pode até ser, a comunicação não. Por quê? Porque você tem que ter outras condições que independem do médium. Que é essa condição fluídica que propicia a comunicação. Sobretudo, o mais simples de tudo, a vontade do espírito em se comunicar. Isso não está no controle do médium. Então, nem o profissional, nem o médium comum, ordinário, gratuito, do bem, tem isso. Então, não dá para assegurar que o médium, que o serviço estará disponível 24 horas, basta agendar o horário. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro, que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que, as mais das vezes, a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. A mediunidade, como vedes, cavalheiro, é subordinada a leis de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações são um produto de causas que não dependem do espírito nem do médium. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se dispõe à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Aquele meio que deu um fechamento, né? Tem 2 parágrafos curtinhos agora, mas ele deu um ali, ó. Eu já expliquei de um por A, por B, por C, por D, por que não é possível. Nem para o médium comum e ordinário. Você não pode chegar aqui no André Tarifa agora e falar assim, ô André, passa uma mensagem aí do meu pai, da minha mãe que acabou, que desencarnou e eu estou precisando falar com eles. Não vai acontecer. Eu não estou disponível, essas condições orgânicas, fluídicas
e a vontade do espírito não estão disponíveis 24 horas por dia para que isso aconteça. Por isso que não pode ter o profissional, né? Se não é para o médium comum, eu falo comum e ordinário, o médium bacana, do bem, que está lá fazendo aquilo por amor. Imagina com um profissional. Terminando, hein? Não concluo do que tenho dito que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Quem deseja convencer-se deve, primeiro de tudo, procurar elementos de sinceridade. Ele é bacana aqui, hein? Foi bonzinho. Ele primeiro fala assim, não estou falando que todo mundo que cobra é charlatão, mas o fato dele receber, de ele ter ambição de ganhar, impele ele para o charlatanismo, está jogando ele para lá. Por quê? Porque se não vier a faculdade mediúnica, ele vai inventar alguma coisa. E por si só, já o torna suspeito de velhacaria, olha que palavra. Mas ele termina aqui falando, para quem quer se convencer de que o espiritismo é real, de que o fenômeno mediúnico é verdadeiro, deve primeiro que tudo procurar o quê? Elementos de sinceridade. Onde você vai achar sinceridade? Em alguém que está recebendo para fazer? Não, você vai achar sinceridade depois daqueles seus longos estudos, palestras, visitas a uma casa. É ali que você vai achar. Tá bom? Encerrando mais um texto, que maravilha, fico muito feliz, viu? Muito feliz de fazer esse trabalho. Vou encerrar rápido porque eu vi que cortou meus agradecimentos no último vídeo, não sei porquê. Então eu agradeço você que teve paciência de acompanhar, de assistir. Faço com muita alegria, com muito amor. Recebo um carinho ou outro de quem tem coragem de acompanhar aqui junto comigo e eu fico muito feliz por isso, viu? Beijo no coração e até o próximo vídeo, que vai ser mais curtinho, porque o texto é menor. Fica com Deus.